amigo vascaíno. Novidades, notícias positivas em pleno feriadão de Corpus Christi. O Vasco da Gama aí com novidades com relação ao fornecedor de material esportivo. A gente vai falar muito sobre essa situação da Nike aqui no Vasco. A gente tem uma novidade grandiosa para passar para você, torcedor Cruz Maltino. Vamos falar muito aí sobre a situação de um amistoso que foi marcado lá para a Arena das Dunas. Isso mesmo. O Vasco vai ganhar uma bolada aí de 1,5 milhão neste jogo. E não para por aí. O Vasco teria aí a conjectura de receber uma proposta de 15 milhões de euros pelo jogador Lucas Zuccarello. Isso mesmo. Jogador que mal atuou aí na equipe principal do Vasco da Gama, teria aí proposta do Barcelona, da Espanha. E, claro, a gente também tem novidades oriundas a reforços, porque o Admar Lopes chegou aqui no Vasco e vai ter reforço, sim, para a zaga. E a gente tem uma novidade aí também com relação ao curso de negociações aí. Negociações avançadas aí. Olha, eu vou dizer para vocês, o Vasco tem tudo aí para dar a volta por cima em 2025. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Não deixem de se inscrever aí no nosso canal. Vamos começar falando aqui sobre essa situação da Nike, fornecedor de material esportivo do Vasco aí para os próximos anos. O Vasco vai ser o carro-chefe da Nike aqui na América do Sul. Isso mesmo. O Vasco vai ser o clube da América do Sul que vai receber mais grana da fornecedora esportiva dos Estados Unidos. O Corinthians está deixando a Nike e a Nike está disposta aí a investir pesado em termos aí de estrutura aí, de loja física, inclusive aí, do Vasco da Gama. Contrato de 45 milhões, tá? 45 milhões de reais por ano. Isso mesmo. Que torna o Vasco da Gama top 50 no mundo, esse contrato aí com a Nike. Bom, boa novidade. E hoje, né, a gente teve a confirmação, meu amigo Jura deve ir nesse jogo lá no Rio Grande do Norte, na Arena das Dunas, tá? O Vasco da Gama vai enfrentar a equipe uruguaia, né? O Montevidéu Wanderers. Isso vai ser no dia 7, perfeito? Muito tempo que o Rio Grande do Norte não recebe o jogo do Vasco da Gama. Esse jogo está programado aí para o dia 7 de julho, perfeito? Bom, ali quase retornando, né, ao Campeonato Brasileiro. Bom, e a situação aí de grana, né? Hoje a gente toma conhecimento que o Barcelona estaria a preparar uma oferta de 15 milhões de euros aí pelo Zuccarello. A situação é a seguinte, eu acho um certo exagero essa proposta de 15 milhões. Mas é um jogador que tem muita categoria, é um jogador que simplesmente não vai ficar muito tempo aqui no Brasil. É um jogador
diferente, né? Mas o seguinte, informação é informação, 15 milhões de euros. O que chama a atenção é que nem o Ryan recebeu uma proposta de 15 milhões de euros aí por enquanto. Então, assim, muita grana aí pelo Zuccarello. Aí a gente toma conhecimento que o Vasco da Gama só tem 45% dos direitos econômicos do Ryan. Isso é um absurdo, né? Os outros 45% é do esporte, mais 10% aí do atleta. Bom, um jogador dessa categoria, jogador de base de seleção brasileira, jogador que está arrebentando já há muito tempo no sub-20 do Vasco, que o Vasco já não comprou o restante aí do esporte. Isso deveria ser uma obrigação aí dessa diretoria que está dormindo no ponto com relação a isso. Perfeito? Mas a gente passa essa situação aí do Zuccarello. Bom, com relação à situação envolvendo reforços, tá? Situação envolvendo reforços. A gente tomou conhecimento aí que vai chegar, sim, vai chegar reforços para a zaga do Vasco da Gama. Até porque o Vasco da Gama entende que o Lucas Oliveira e o Maurício Lemos possuem problemas físicos ali. O Vasco precisa de mais zagueiro. Ontem, inclusive, o Admar disse que é uma equipe muito desequilibrada, a equipe do Vasco da Gama, que carece de reforços, confrontando aí o que o Pedro Paulo dizia, que estava entre os 8 melhores times do Brasil. Então, a situação é a seguinte, a gente pode ter reforço aí para a zaga, sim. Alguns jogadores aí, como é a situação do Tolói, continuam aí em conversações com o Gigante da Colina e a gente aguarda toda essa situação. Perfeito? Bom, a gente também tomou conhecimento, inclusive, né, que o Petzela, zagueiro lá do River Plate, teria sido oferecido ao Vasco da Gama. Outra informação aqui importantíssima. Ontem, o nosso Admar ele veio a público e disse que não iria trazer jogadores que necessitassem ali de período de adaptação. E algumas contratações ali que o Amodeu começou a fazer eram de jogadores ali que teriam que ter um período de adaptação, certo? E a gente hoje apurou, a gente está confirmando aqui que verdadeiramente as negociações, tá? As quais o Amodeu ele começou a fazer, elas serão concluídas. O Vasco não vai desistir. Até porque, segundo eu tomei conhecimento hoje, o Lescano é um jogador que está muito próximo de ser o camisa 10 do Vasco da Gama, para ser o substituto aí do Payet. A situação do Brenner também é uma situação que começou com o Carlos Amodeu, a pedido do nosso bravo treinador Fernando Diniz, tá? E o Biel que pode ser, inclusive, o primeiro reforço do Vasco. O Vasco aguarda segunda-feira aí o veredito aí da proposta que foi feita, tá? Um salário que a gente tomou conhecimento é muito bom, que empata com o que ele ganha lá em Portugal. O Vasco fazendo um investimento pesado para trazer esse jogador aí. Várias negociações aí em curso, né? O Admar está chegando aqui para somar, né? Não para diminuir, e isso é importante. Agradeço aí pela atenção de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!